Certa vez, quando um autor americano chamado Jim Harrison foi questionado sobre a razão de seus roteiros, suas poesias serem tão dramáticas, ele respondeu da seguinte maneira: a vida é amarga e doce. Por isso, não há outra forma de descrevê-la, senão captando esses dois sabores. Na teologia, nós notamos uma ênfase no amargo e no doce. John Piper, em 2010, ele escreveu em um livro algo muito semelhante quando abordava a questão de Ruth. Obrigado. E o nome do livro é Doce e Amarga Providência. E ele estava justamente tratando a respeito de Ruth e Noemi, mostrando que nem sempre nós nos deparamos com uma providência tão agradável, nem sempre nos deparamos com momentos tão simples de serem entendidos, digeridos na vida. Se você lembra aí do texto de Ruth, você vai notar que Noemi passou por uma crise quando morava em Jerusalém, seca, depois perdeu seu esposo, depois perdeu seus filhos, e depois a providência se torna doce na vida dela com a presença de Ruth. A Bíblia, a revelação perfeita de Deus, ela capta esses dois extremos da vida. Ela fala a respeito do doce e também fala a respeito do amargo. Na realidade, a própria revelação de Deus é descrita como doce e amargo, porque a revelação de Deus, ela é realista. A revelação de Deus não é uma mera ficção ou um típico romance. Ela trata a vida de fato como ela é. Então nós queremos notar na revelação de Deus esses dois aspectos, que a revelação de Deus é doce, mas a revelação de Deus também é amarga, e precisa conservar esses dois sabores, precisa ser equilibrada desta maneira, para que de fato tenha a identidade de palavra de Deus. Esta noite, dando continuidade à nossa série expositiva no livro de Apocalipse, nós chegamos no capítulo 10, na nossa exposição. Estamos na nossa 20ª mensagem já. Eu peço que você abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 10, para que você possa então acompanhar a mensagem. Se você não trouxe Bíblia, senta pertinho aí de alguém que está com a Bíblia, para que você possa compartilhar da mensagem. Apocalipse, capítulo 10. A leitura foi feita pela dirigência, vou fazer novamente. Só vou fazer essa leitura agora quando nós formos fazer as ênfases em cada tópico. Mas deixa aí sua Bíblia, porque nós vamos voltar para esses pontos muitas vezes. Eu quero situar os irmãos sobre o capítulo 10. Nós estávamos estudando o juízo de Deus das trombetas. Se você lembra, nós já estudamos 6 juízos de Deus, nós já estudamos 6 trombetas, falta uma, falta a última, a 7ª. Nós devemos lembrar que o juízo de Deus, ele é descrito em Apocalipse numa tríade de 7. Nós temos 7 selos, nós temos 7 trombetas e depois nós temos 7 cálices. Nós estamos chegando na 7ª trombeta e a partir daí estudaremos os 7 cálices e a volta de Jesus. Então nós estamos lidando com o período do juízo, e os juízos são caracterizados aí por essa tríade de 7. Nós já descrevemos aqui para os irmãos os 7 selos, já estudamos. Nós vimos 6 selos ou 6 juízos e notamos que após o 6º selo houve uma pausa. Nós notamos que o livro passou a tratar de uma situação específica, de um detalhe específico. Se não matar, você pelo menos a fome, né? Então nós vimos que a partir do 6º selo houve uma pausa no livro, para que
então fosse inserido um novo assunto. E nós trabalhamos que a partícula vi, ela é uma partícula que muda cenários, que ela faz com que nós notemos que algo novo está sendo declarado, um novo cenário está sendo montado. Então nós estávamos na descrição de 6 selos, houve uma pausa para ser inserido um novo assunto, depois do 7º selo, então, foi tratado. Houve uma quebra na progressão daquele juízo. E se você notou bem, a quebra foi justamente para falar a respeito do povo de Deus. Depois do 6º selo, houve uma pausa, e naquela pausa se tratou dos 144.000 selados. O que nós temos agora, na 6ª trombeta, é uma pausa após a 6ª trombeta, como já aconteceu nos selos, e agora um novo assunto vai ser inserido. Esta pausa entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta é uma pausa maior. É maior do que a que nós já vimos nos selos. Tem mais assuntos sendo tratados. Então nós precisamos atentar bem para os detalhes que vão ser dados. Depois nós iremos notar a 7ª trombeta aparecendo no finalzinho do capítulo 11. Então o capítulo 10 e boa parte do capítulo 11 trata então desta pausa e desse novo assunto que está sendo inserido. É importante que os irmãos entendam esta quebra de assuntos que acontecem em Apocalipse. Porque se você não entender, você vai tentar ler o livro numa progressão, numa continuidade, e aí você vai notar que não vai fazer muito sentido. Você está lendo sobre o 6º selo, de repente aparece um outro assunto, e o 7º selo fica depois, e acontece isso com a 6ª trombeta, e você tem a expectativa da 7ª, e aí vai tratar das 2 testemunhas, vai tratar de um outro assunto, e aí você fica um pouco perdido, vagando no livro, sem entender a progressão. Então o livro de Apocalipse, apesar dele ter uma progressão, uma continuidade, um arranjo progressivo, o livro tem certas quebras, e isto marca uma literatura escatológica. Essas quebras para poder inserir um novo assunto. Eu já disse para os irmãos que no livro de Apocalipse você vai ter como uma lente macro, vendo um panorama, fazendo então todo um quadro, montando um quadro geral, mas de repente o autor lança luz sobre um assunto específico, como se ele agora colocasse uma lupa naquele assunto e você fosse ver detalhes daquele assunto. Ele volta para o panorama geral, para o quadro geral, e daqui a pouco ele lança luz sobre um certo personagem, ou sobre alguns personagens. Então você vai ter esse efeito câmera, esse efeito zoom acontecendo no livro de Apocalipse. Ele filma de uma maneira geral o juízo até a volta de Jesus, mas em determinados momentos a câmera se aproxima de um personagem, se aproxima de um grupo, para que nós percebamos alguns detalhes. O que temos no capítulo 10 é um novo interlúdio, como aconteceu já nos selos, um parêntese na descrição do juízo. Se você notar, nós trabalhamos até agora o juízo das trombetas, analisando cada uma. Vimos que será terrível, principalmente os 2 ais que estudamos, a 5ª e a 6ª trombeta, porque tem implicações demoníacas diretas, estudamos isso. E o juízo recai sobre os ímpios. O juízo de Deus vai recair sobre aqueles que se mantêm rebeldes contra Deus, se mantêm então diretamente em luta contra Deus. Mas sempre que o juízo é descrito contra o ímpio, neste período, você vai notar que sempre tem um detalhe a respeito do povo de Deus. Se descreve o juízo, mas principalmente nesses momentos de interlúdio, de pausa, você vai notar que o povo de Deus então recebe destaque. Porque a pergunta que nós nos faríamos é a seguinte: tudo bem, Deus está derramando o seu juízo sobre os ímpios, sobre a terra, e a pergunta: e o povo de Deus? O povo de Deus que vai estar lá? Os judeus que foram salvos, os gentios que foram salvos naquele período, como eles estarão? O que acontecerá com eles? Nós já vimos que
a quinta trombeta e a sétima trombeta, a quinta e a sexta, melhor dizendo, não atingem os selados de Deus. Lembram disso? Então você já teve aí um tópico a respeito do povo de Deus. E agora nós estaremos lidando nesse interlúdio com o povo de Deus, mas principalmente com o ministério do próprio apóstolo João. O capítulo 10 é um capítulo pessoal. Você vai notar que Deus vai falar ao coração do próprio João. Tanto que tem revelações que ele não vai contar para ninguém. É para ele, especificamente para ele. O ministério de João está sendo reformulado, transformado no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Então, nos detendo no capítulo 10, note aí o versículo 1 e o versículo 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Você nota que é uma descrição densa, bem completa, a respeito deste anjo. Devido à riqueza dessa descrição, tem havido uma polêmica dentre os teólogos, comentaristas, a respeito de quem seria esse anjo. Qual a identidade, então, desse anjo? E muitos têm afirmado que esse anjo se trata de Jesus, que a descrição seria o próprio Jesus vindo, então, em terra. O problema surge porque a descrição do anjo acaba confundindo bastante o leitor com a descrição de Cristo, que já foi feita no capítulo 1. Rosto como de sol, as pernas como colunas, e toda uma descrição muito parecida com a descrição que já foi feita do Cristo glorificado. Então, como essa descrição está muito próxima, normalmente o que se entende é que esse anjo é o próprio Jesus. Eu creio que para a gente entender melhor este anjo, nós precisamos nos apegar a alguns detalhes e entender alguns aspectos do Antigo Testamento. Eu já tenho dito para os amados irmãos da igreja que não é por acaso que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você tem que ter toda uma base do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para que você possa entender bem Apocalipse. Este é o problema de quem acaba de se converter e vai ler o livro de Apocalipse, e aí se decepciona, porque não entende nada. Lógico que não vai entender, porque o livro de Apocalipse é o fechamento, é o último livro, e ele vai se amparar em tudo que já foi revelado. Por isso a dificuldade de entendermos. Eu quero que você note um detalhe importante. Logo no versículo 1, no começo do versículo 1, você tem aí essa expressão: vi outro anjo forte descendo do céu. Tudo indica que João aqui está dando continuidade à revelação que ele já fez no capítulo 9. O capítulo 9 fala de anjos, se você notar. Um anjo que libertou 4 anjos do Eufrates. Ele está falando de um ministério angelical. Se tem um livro na Bíblia que fala muito de anjos, esse livro é Apocalipse. É um livro que vai falar muito da função dos anjos, anjos adorando, anjos servindo, anjos sendo instrumentos de juízo. E aqui, logo no início do capítulo 10, é dito que um outro anjo aparece. Este é um apontamento de que João está dando continuidade ao ministério angelical, e não se trata então da pessoa de Jesus Cristo. Tem uma descrição do Antigo Testamento, um detalhe do Antigo Testamento, que talvez nos ajude a entender que essa descrição não se trata do Cristo glorificado. Eu entendo que aqui nós temos um anjo que tem uma descrição semelhante à de Jesus. Na realidade, é um representante de Jesus. Ele vem, ele é um comissionado de Jesus, um anjo especial. A grande dúvida, a grande questão é por que esse anjo tem as mesmas características de Jesus? Se é apenas um anjo, por que ele possui as mesmas características? Por que ele é descrito
praticamente da mesma maneira. Se você lembrar, no Antigo Testamento era comum você descrever um representante com as mesmas características do rei. Eu não sei se você já notou isso, mas muitas das vezes aquele que representa o rei possui as mesmas características. Eu quero montar dois textos com você. Abre em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41, a partir do versículo 43, vai falar sobre José. Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 41. Aqui é o momento pós José revelar os sonhos de Faraó. Gênesis 41, a partir do versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Lembra o que representava o anel de sinete? O anel de sinete era o anel que selava as cartas. Era a autoridade do rei. Então qualquer correspondência com o anel do rei era considerada uma correspondência do próprio rei. E José passou a usar o anel do próprio rei. O texto continua: fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Note que José é descrito como alguém que usava o anel do rei, usava roupas de linho, que é justamente a roupa real, o tecido da roupa real, ou como a roupa real era composta de linho. Tinha no pescoço um colar, subiu em um carro real, e ainda havia algumas pessoas à frente de José clamando: inclinai-vos, prostrai-vos, inclinai-vos. Se alguém estivesse longe, certamente diria que se tratava do rei, porque ele estava com as roupas reais, na carruagem real, com o anel real, e as pessoas se prostrando diante dele. Então você tem uma descrição muito parecida com a descrição do próprio rei. Tem um outro texto que nós vamos ver agora, que aquele que representa o rei até coroa usa. Então abra no livro de Esther. Esther capítulo 6. Livro de Esther, capítulo 6, a partir do versículo 6. Tem um diálogo interessante, né, entre o rei e Amã. E aí o rei vai fazer uma pergunta para Amã: que se fará ao homem a quem o rei deseja louvar? Esther capítulo 6, versículo 6. Amã achava que o rei queria homenagear ele. Achava que ele seria o escolhido para poder então receber as honras do rei. E aí ele vai dar algumas sugestões de como essa pessoa deveria ser honrada. É dito no versículo 6: então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? Será que esse cara era orgulhoso, hein? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais. Note o detalhe: que o rei costuma usar, e o cavalo em quem o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o que eu desejo que você note: vestes reais
que o rei costumava usar, o cavalo do próprio rei, a coroa do próprio rei, estaria sobre aquele enviado, sobre aquele que estaria representando o rei, sobre aquele que seria honrado pelo rei. Certamente, as características são as mesmas características do rei, é a mesma descrição de um rei. Quem olhasse então para um desses representantes, logo imaginaria e entenderia que se tratava de alguém que representava o rei, ou o próprio rei. Mas essa pessoa não era o rei, apenas um servo, honrado e com a autoridade do rei. Eu entendo ser este o mesmo efeito que acontece com o anjo em Apocalipse capítulo 10. O anjo está representando Deus, ele está incumbido de uma missão real, de uma missão muito importante. Então ele é descrito como o próprio Senhor Jesus, e aí a semelhança de Jesus. Ele é semelhante, mas não é o Senhor Jesus, é um anjo com uma descrição semelhante, como acontecia no Antigo Testamento. Assim tenho entendido este rei, na realidade esse anjo, como um representante do rei, descrito como rei por representar o rei. É dito que esse anjo tinha um livro em suas mãos. A grande pergunta é: que livro era este? Ele tinha um livrinho. Que livro era este? Um livro aberto. Será que esse é o mesmo livro que apareceu já no capítulo 5? Aquele livro que estava selado nas mãos do Senhor? Alguns entendem que não é. Por quê? Porque João usa uma outra expressão grega. Ele vai falar agora de livrinho e não de livro, diferente da expressão que foi utilizada no capítulo 5. Mas eu quero que você note como essa argumentação é frágil. Olha o versículo 8, Apocalipse capítulo 10, versículo 8. Olha o que é dito: a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o quê? Toma um livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. E agora a palavra é a mesma que aparece em Apocalipse capítulo 5. Então, caracterizar ou afirmar que este livrinho não é o livro do capítulo 5 por causa da palavra é um erro, porque o próprio livro ele é citado com a mesma palavra que já foi citada também no capítulo 5. No versículo 8, ele é citado simplesmente como um livro. Então, o que nós entendemos aqui é que, de fato, nós temos o anjo recebendo o livro que foi aberto agora, os selos foram quebrados, ele recebe esse livro vai ser entregue a João. Esse livro, ele se trata daquele livro que foi citado no capítulo 5, naquela visão gloriosa de Jesus, o único digno, porque morreu, de abrir aí o livro. Ele foi aberto e então entregue ao anjo e entregue a João. Antes de falar então do sabor do livro, você sabia que o livro tem sabor? A Bíblia fala disso. E não apenas no Novo Testamento, Salmo 119 fala muito a respeito de um livro com sabor, mais gostoso do que o mel depurado, o destilar dos favos. Então, aqui vai se falar de um livro com sabor, e um sabor aqui um pouco estranho. Eu quero notar, antes de lidar com essa questão propriamente dita, eu quero notar ainda algumas características importantes deste ano. É dito no versículo 2 que ele colocou um pé na terra e um outro no mar. Eu não sei se você conseguiu perceber na leitura, mas 3 vezes essa expressão se repete no capítulo 10. Então veja o versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vá para o versículo 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, a mesma descrição. Vá para o versículo 8 agora. A voz que ouvi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo:
vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Nós já temos aprendido que normalmente quando uma expressão ou uma palavra aparece algumas vezes em um período tão curto, nós temos aqui uma ênfase, e é o que eu entendo. Eu entendo que essa expressão, um pé sobre a terra, um pé sobre o mar, é uma ênfase do capítulo 10. A ideia é mostrar que o anjo vem e ele então está incumbido de trazer uma missão e revestido de uma autoridade de Deus. E ele vem e está então representando o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra. E essa expressão, um pé sobre a terra, um pé sobre as águas, significa o domínio de Deus sobre todas as coisas. É uma expressão da soberania de Deus, governando todas as coisas. Esse anjo vem e ele então evidencia o domínio de Deus sobre essas esferas. Nós já notamos, por exemplo, que quando o juízo de Deus vem, o juízo de Deus atinge o mar, o juízo de Deus atinge a terra e o juízo de Deus atinge os céus. Lembram? Nós já temos enfatizado aqui que todas as esferas que nós conhecemos vão ser atingidas. E mais uma vez você tem essa expressão, domínio sobre a terra e domínio sobre o mar. No período do primeiro século, o Império Romano, ele era conhecido por dominar a terra e dominar o mar. Então a ideia aqui provavelmente é trazer um Deus que domina de fato a terra e o mar. Não simplesmente um império qualquer, não simplesmente um imperador qualquer, mas mostrar de fato a evidência de um Deus que domina todas as coisas, em detrimento do Império Romano. Provavelmente a indicação aqui é de plena autoridade de Deus, a supremacia de Deus sobre toda a terra, sobre todos os animais, sobre toda a sua criação. Essa expressão terra e mar seria uma maneira de resumir toda a criação de Deus. Todo mundo, um Deus que governa sobre todo mundo e tem autoridade sobre ele. Nos versos 3 e 4, a autoridade de Deus, a soberania de Deus, fica ainda mais enfatizada por mostrar que Deus não apenas tem domínio sobre a terra, domínio sobre o mar, por ser criador, mas Deus tem domínio e é soberano sobre a sua revelação. Note aí os versículos 3 e 4. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, falando aqui do anjo, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. João aqui vai usar algumas figuras comparativas, algumas analogias, para entendermos ou termos aqui uma consciência do aspecto da revelação. Então aqui você vai notar que o anjo, ele é descrito como um ser que brada em alta voz, em grande voz. Nós já vimos que essa expressão alta voz, grande voz é muito comum dentro do livro de Apocalipse. E as comparações feitas, uma é com um animal, com um leão, e a outra com uma força da natureza, com aqui os trovões. Estes são os textos ou as comparações citadas dentro do texto. Eu penso que essas analogias feitas aqui é justamente para mostrar o poder, para mostrar então a força daquela revelação, a grandeza daquela revelação que João vai receber. Não é a primeira vez que você encontra que a revelação equivale à voz de um trovão, à voz de um leão. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento. A voz de Deus sendo comparada à voz de muitas águas, um grande estrondo. E a ideia aqui é que João está recebendo essa revelação. Ele vai ouvir a voz de 7 trovões e então
vai entender uma declaração, vai entender uma verdade, vai ser repassada para João. O que acontece? Nós já temos estudado que nem sempre os números em Apocalipse eles são literais. Eu entendo que aqui não significa 7 trovões, 1, 2, 3, 4, 5. Eu entendo que aqui a ideia é apontar para um barulho muito poderoso, pleno, completo. A ideia seria: João ouviu então uma voz estrondosa, como uma voz de um grande trovão, de um forte trovão, como se nós pudéssemos imaginar aqui o maior trovão que pudesse existir. João está então ouvindo a partir daquela voz, a partir daqueles trovões. Então o anjo ruge e uma voz como de trovão, perfeita, estrondosa, poderosa, chega e João então escuta uma revelação. Se você notar no Salmo 29, a voz de Deus já é dita como uma voz que troveja. Nós cantamos isto hoje nesse especial. Você pode anotar aí, Salmo 29, versículos 3 a 5. Eu vou ler, você anota aí. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Nós não precisamos falar muito da voz do Senhor, porque nós entendemos que tudo foi criado a partir da voz do Senhor. Tudo foi criado em Gênesis, quando Deus disse: haja luz, houve luz. Toda a criação surge. A voz do Senhor é uma voz criativa, é uma voz poderosa e também uma voz que revela. Entendo ser isso que está acontecendo aqui com João. Ele está recebendo então a revelação, e a descrição, uma descrição como uma descrição de 7 trovões. Então uma descrição plena, perfeita. Entendo que em Apocalipse, trovões claramente apontam o poder e para a grandiosidade da mensagem que João recebe. O detalhe é que por algum motivo desconhecido de todos nós, Deus não quer, Deus não permitiu que João revelasse para nós aquilo que ele viu e ouviu. Por algum motivo, não foi permitido que João escrevesse aquilo que foi comunicado e foi transmitido a ele pelas vozes dos trovões. E isto indica que Deus é soberano sobre a sua revelação. Mais uma vez, meus irmãos, não há como controlar a Deus, ou não há como nós termos a condição de limitarmos a Deus e ter um controle a respeito das ações de Deus. Nós já vimos, por exemplo, que Deus mina a liberdade do homem quando Deus diz que por 5 meses ninguém pode morrer. Por 5 meses ninguém vai ter a condição nem sequer de se suicidar. Neste caso, Deus escolhe João para trazer uma revelação para João. É uma revelação exclusiva, é uma revelação específica. João não pode dizer, você pode morrer de curiosidade, mas João não vai dizer, porque ele não pode dizer. Não foi escrito. Então esse episódio de João nos mostra então que Deus de fato, ele por vezes escolhe algumas pessoas para transmitir certas verdades. Talvez você lembre, por exemplo, do apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele? Ele subiu ao terceiro céu e ele viu coisas que ele não poderia descrever, que ele não podia falar, nos repassar. Se fosse nos nossos dias, Paulo lançava um DVD. É assim que as pessoas que vão ao terceiro céu faz hoje, né? Vão ao terceiro céu, no outro dia lança um DVD para todo mundo saber o que aconteceu no céu. Paulo foi ao terceiro céu, viu certas imagens, recebeu certas revelações e foi dito para Paulo que ele também não poderia repassar essas revelações. Deus revela, meus irmãos, a quem Ele quiser e o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Deus é soberano sobre a terra,
Deus é soberano sobre o mar, Deus é soberano sobre os céus, Deus é soberano sobre a revelação. É por isso que Ele é digno de ser adorado. É por isso que nós nos reunimos para engrandecer o nome dEle, porque Ele é soberano sobre a revelação. Deus tem verdades e informações restritas que Ele não deseja que todos saibam. Por isso Ele restringiu a João. Tem coisas que Deus revelou só para algumas pessoas. Deus escolheu alguns para dar mais revelação do que outros. É isto que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 10. João recebeu esta honra. A verdade é que nós não sabemos tudo. Nós não temos todas as informações de Deus. Deus não nos revelou todos os detalhes do seu plano, mas nós sabemos o suficiente. A Bíblia é toda suficiente para gerir e governar as nossas vidas e salvar a alma do perdido. Nós não precisamos de nenhuma outra mensagem a não ser a Bíblia. Tem coisas, sim, que não foram reveladas, verdades, informações que não chegaram até nós. E em vez de querer buscar e querer saber aquilo que Deus não nos deu, nós precisamos aprender a focar naquilo que temos revelado por Deus. Muitos evangélicos dos nossos dias estão buscando revelação extra à palavra de Deus e nem sequer conhecem a Bíblia, nem sequer se aprofundam nos textos bíblicos. A nossa revelação está aqui na nossa frente. É dela que nós precisamos. É ela que nós precisamos para ter uma vida que glorifique a Deus e não das revelações especiais. Ah, mas eu quero muito saber o que João ouviu. Você não vai saber, porque ele comeu o livro. Não tem como você saber. São informações que não há como você ter. João recebeu e ele não nos repassou. Cuidado com essa sede tão grande por novas revelações. Cuidado com essa sede no meio evangélico por curiosidades, por detalhes a respeito do futuro, por saber aquilo que a Bíblia não nos diz, como foi o caso aí de Ellen White, que acabou descrevendo a infância de Jesus, porque como a Bíblia não tem, ela completou. Temos que ter cuidado, meus amados irmãos, em revelações que nós não temos como verificar e averiguar. Nós precisamos ter como base objetiva a palavra de Deus. Queremos saber o que vai acontecer amanhã, queremos saber o que vai acontecer no futuro, e este anseio acaba nos levando a armadilhas e a muitas heresias. O que a igreja precisa focar é naquilo que foi revelado. Também, meus irmãos, temos que aprender que Deus não tem obrigação de saciar e satisfazer a nossa curiosidade. Deus não tem a obrigação de saciar a minha e a sua curiosidade e nos dar detalhes do plano que Ele mesmo fez. Às vezes temos a tendência de querer colocar Deus no canto da parede para que Deus possa nos dizer todos os detalhes a respeito da vida. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nenhuma informação. Ter a palavra de Deus, como nós temos hoje, já é graça. E louvado seja o Senhor, porque não precisamos de mais nada. Tem um texto muito conhecido, que não deve ser usado para quando nós não estudamos. Tem gente que usa esse texto para quando não estuda e não tem uma resposta, aí diz assim: as coisas ocultas pertencem a Deus. Não estudou, não procurou, não buscou e simplesmente usa esse texto aqui da cartola, né? O texto da manga, e diz: olha, está vendo? Meus irmãos, nós temos que escutar, buscar, tentar conhecer aquilo que Deus nos revelou. Mas existem limites para isso. E é esses limites que nós precisamos reconhecer. Em Deuteronômio 29, nós aprendemos: as coisas encobertas pertencem ao
Senhor. As coisas encobertas não nos pertencem, pertencem a Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. O que te pertence? A Bíblia. Aquilo que foi te dado, aquilo que foi nos dado. E mesmo assim, nós ainda vamos ter algumas dificuldades em conhecer e entender. Nós jamais vamos saber alguns detalhes da nossa vida. Nós jamais vamos saber, por exemplo, o que fez Deus permitir, o que levou Deus permitir acontecer alguma tragédia entre nós. Um acidente, um suicídio, ou qualquer outra coisa desse tipo. Por que Deus não deteve essa mão? Por que Deus não fez romper a corda? Por que Deus permitiu isso acontecer? Deus não nos revelou. E aquilo que nós não sabemos deve nos levar a adorá-lo, deve nos levar a reconhecer a nossa limitação, a nossa finitude e a grandeza dele. Aquilo que não foi nos revelado não deve servir para questionar a bondade de Deus, a justiça de Deus. Pelo contrário, deve servir para nos humilhar e nos colocar no nosso devido lugar. Porque se nós soubéssemos todas as coisas, nós seríamos Deus. Nós de fato não sabemos e nunca saberemos. Precisamos então aprender a nos aquietar o coração e adorar em meio às lágrimas, adorar em meio à tragédia, adorar em meio à dificuldade, dizer para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo, eu não compreendo, está difícil, sou limitado, mas o Senhor é grande, o Senhor seja louvado. É isso que nos cabe. E não questionar a Deus mediante aquilo que acontece nas nossas vidas. Não é fácil, meus irmãos, passar por dificuldades, por problemas, quando nós não temos a razão, quando nós não temos os porquês dados por Deus. Mas lembre-se disso: quando você não tiver a resposta, louve a Deus, engrandeça a Deus, porque de fato Ele tem todas as coisas, Ele tem todas as respostas. As coisas encobertas pertencem a Ele e Ele não nos deu. Volte aí para o versículo 5 de Apocalipse capítulo 10. Versículo 5. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, isso ainda vai acontecer, capítulo 11, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o anjo se coloca agora numa posição solene, mostrando que ele de fato foi enviado. Na realidade, ele está numa missão, representando a Deus, e chama a Deus como sua testemunha para aquela missão, para aquela obra que vai acontecer. O anjo aqui focaliza e nos instrui que sem demora as coisas que têm que acontecer vão acontecer. Nós já estudamos várias vezes essa expressão sem demora, entendendo que isto se remete ao fim, aponta para a volta de Cristo. Fala então para a consumação, quando novos céus e nova terra vai ser estabelecido. Então, aqui vem um consolo para aqueles que estão passando por lutas e tribulações neste período de juízo. Calma, está próximo do fim. Aquilo que vocês tanto aguardam, a esperança de vocês está próxima de ser consumada. Este aqui o alento que aqueles crentes da tribulação recebem por saber que está próximo de se consumar. E o texto diz que está próximo de se cumprir o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Essa palavra mistério é uma palavra muito rica dentro da teologia.
E a ideia aqui é de algo que não foi revelado completamente ou plenamente anteriormente, no Antigo Testamento, nos profetas. Eles tinham até determinado ponto uma revelação, mas eles não entendiam todas as implicações. Aquilo ainda não tinha acontecido, o mistério não tinha ainda se desvendado como um todo. Então a ideia aqui é que aquilo que Deus preparou para o futuro, aquilo que Deus preparou para se concretizar, vai na realidade acontecer, porque o mistério foi guardado para que ele pudesse ser concretizado. Aquilo que foi anunciado pelos servos, aquilo que foi anunciado pelos profetas, tem um momento certo para acontecer, vai acontecer. É esta aqui a alegação que o anjo está trazendo, é o conforto que o anjo está trazendo. Certamente, meus irmãos, este é um conforto para os crentes da tribulação, que o fim está próximo, eles serão libertados daquele tempo, daquele momento, onde o anticristo vai estar reinando e eles não vão poder comprar, não vão poder vender, serão perseguidos. Mas eu já ensinei aqui para a igreja que os sinais que caracterizam o tempo da tribulação, esses sinais já estão presentes no nosso dia, nos nossos dias. Nós também precisamos entender e aprender que o fim está próximo. Nós precisamos aprender a olhar para o futuro, precisamos aprender a focalizar em Deus, precisamos aprender a acreditar nas profecias, acreditar nas promessas de Deus e nos tranquilizar diante de tudo isso, porque na realidade Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos nos angustiar, nós precisamos confiar. Nós precisamos aprender a nos lançar nos braços do Pai, entendendo que as promessas que foram dadas a nós serão cumpridas um dia e não tarda. O que Deus prometeu está próximo de se cumprir. Louvado seja Deus por isso. Que você possa encarar as dificuldades da vida com esse olhar escatológico, olhando para o futuro, olhando então para a razão da tua esperança, olhando para Cristo, olhando para a volta de Cristo, aguardando esse encontro maravilhoso, entendendo que nos espera na presença desse Deus maravilhoso, que nós possamos entender de fato que essas promessas também devem atingir o nosso coração e fazer grande diferença no meio do povo de Deus. É isso, meus irmãos, que não nos permite entrar em desespero num mundo tão caótico e tão difícil. É isso que não nos permite entrar em desespero diante de uma tragédia, diante de uma dificuldade. Olhar para aquilo que nos aguarda, olhar para aquilo que foi prometido, assim como a promessa para aqueles que estão na tribulação não vai demorar. Também essa promessa é para nós. Precisamos lembrar todas as vezes que aquilo que foi prometido está às portas, aquilo que foi prometido vai chegar, e toda essa dor, todo esse sofrimento que nós passamos aqui, essa angústia de viver neste mundo caído, pecaminoso, esta angústia de uma luta contra a nossa própria natureza pecaminosa, tudo isto vai passar e vai ser breve. É o que nós vemos aqui nesse texto. Por último, versículos 8 a 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Nesse texto, nós vemos João receber a ordem, agora, de comer o livro que estava aí nas mãos do anjo. O que isto significa? Isso parece ser um pouco esquisito. Se você recebesse a ordem, de comer um livro. Alguns comem, papel. Mas a ideia não é essa aqui, de você arrancar uma página e comer a página do livro. A ideia aqui nos lembra, nos traz à mente dois personagens do Antigo Testamento. Nos traz à mente Ezequiel
E nos traz à mente também Jeremias, que receberam essa mesma ordem de comer a palavra de Deus, de ingerir a palavra de Deus. Ezequiel recebeu o rolo de um livro e foi instruído a comer. Do capítulo 2 ao capítulo 3 de Ezequiel, você vai notar essa história. O rolo que Ezequiel recebeu continha lamentações, continha juízo, suspiros. Não era uma mensagem tão fácil assim de ser digerida pelas pessoas. O trabalho seria difícil do profeta, mas ele precisava pregar, ele precisava falar aquilo que ele tinha ingerido, a mensagem que o povo precisava ouvir. Comer, logicamente, que aqui está no sentido figurado, é figurativo. O sentido é de se alimentar da palavra de Deus. Comer a palavra é absorver a palavra, interiorizar a palavra, saborear, consumir a palavra de Deus. Talvez os irmãos lembrem das palavras de Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma palavra que nos alimenta como pão. Essa é a ideia de Jesus. A ideia aqui é que a palavra alimenta a nossa alma, nos mantém de pé, mantém o nosso vigor. A ideia é que a Bíblia não deve ser encarada apenas como um livro qualquer de informações e curiosidades. A Bíblia deve ser vista como um livro espiritual, inspirado por Deus, para alimentar a nossa alma faminta, o nosso coração, a nossa mente, para guiar os nossos procedimentos. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que se nós não entendermos a Bíblia como de fato ela é, nós vamos acabar caindo nos mesmos erros que os fariseus caíram. Eles conheciam a Bíblia, muitos tinham porções, grandes porções da Bíblia, de cor, decorado, memorizado, mas eles não viviam de acordo com aquela palavra que eles conheciam. Isto caracterizava uma vida hipócrita. A questão, meus irmãos, não é meramente achar rapidamente uma referência na Bíblia. A questão não é meramente você ter vários textos e versículos memorizados. A questão é se alimentar dessa palavra. E eu acredito que esta é uma mensagem urgente, muito importante para o meio evangélico dos nossos dias. Se alimentar da palavra de Deus. A ideia que o texto nos traz é que nós precisamos interiorizar essa palavra, viver com base nos nutrientes que essa palavra nos dá. Será que a palavra de Deus que você tem consumido tem feito diferença nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, nas tuas ações? Lembra que logo no início do livro de Apocalipse, o propósito do livro é moldar a nossa prática, é moldar a nossa maneira de viver. O propósito do livro não é apenas suprir a nossa curiosidade a respeito do futuro, mas na realidade moldar o nosso padrão de comportamento neste mundo. Será que a palavra de Deus tem me alimentado? Será que eu tenho consumido? Será que eu tenho comido a palavra de Deus? Para João, a descrição é que essa palavra é uma palavra doce e uma palavra amarga ao mesmo tempo. É importante entender isso. Então é a mesma palavra, que é doce nos lábios e amarga no estômago, a mesma palavra. Doce significa que a palavra é uma palavra saborosa, valiosa. A ideia de doce é uma comparação com mel. Por isso que o Antigo Testamento vai falar e vai comparar com o mel. E o mel era algo raro naquele período, naquele tempo. A palavra de Deus deve ser apreciada. A palavra de Deus deve ser saboreada. Será que você que está aqui essa noite tem tido prazer na palavra de Deus? Como tem sido seus devocionais? Você tem vibrado com a palavra? Ela tem sido doce nos teus lábios?
tem te trazido alegria, satisfação, plenitude? Ou simplesmente a palavra de Deus tem sido enfadonha para você, cansativa para você? A palavra de Deus nos lábios do crente precisa ser doce. Nós precisamos aprender a valorizar, a experimentar a doçura da palavra do Senhor. A palavra de Deus precisa ser encarada como muito agradável para as nossas almas. A palavra de Deus tem te satisfeito. A palavra de Deus tem sido gostosa ao teu paladar. A palavra de Deus, meus irmãos, é doce. A palavra de Deus é muito doce para aqueles que usufruem das promessas do Senhor. Se a palavra de Deus não tem sido vista assim por você, se você não tem conseguido experimentar da doçura da palavra de Deus, o problema não está com a palavra, o problema está com o teu coração. Porque a palavra de Deus ela é doce. A palavra de Deus nos conforta, nos consola em momentos dificílimos, nos tira da confusão, do caos, que muitas das vezes os nossos pecados nos levam. A palavra de Deus declara graça, a palavra de Deus declara misericórdia, a palavra de Deus declara o sacrifício de Cristo na cruz, que nos salvou. A palavra de Deus nos tirou de um lamaçal de pecado, nos transformou e nos colocou numa posição de adoradores. A palavra de Deus é doce, meus amados irmãos, e precisa ser encarada e sentida dessa maneira. Precisamos aprender a ter prazer nas pregações, ter prazer em ouvir, ter prazer em ler a palavra do nosso Deus. Mas não é só este o aspecto da palavra. A palavra de Deus é doce, mas a palavra de Deus também é amarga. Preste bem atenção. Nós, pastores, igrejas, não temos a permissão de mudar o gosto da palavra de Deus. Nós não temos essa permissão. Mudar a palavra de Deus para agradar as pessoas, para agradar os ouvintes. Fazer com que a palavra de Deus seja apenas doce. Adocicar a palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, ser fiéis a esta palavra. Precisamos, sim, pregar textos agradáveis, confortáveis, textos que nos edificam grandemente, textos que as pessoas gostam de ouvir. Mas eu não posso subir no púlpito apenas com esse tipo de mensagem superficializada e adocicada, porque a palavra de Deus contém sim vitória, e vitória maravilhosa, porque Cristo morreu por nós na cruz. A palavra de Cristo tem sim vários textos que nos exortam a ter alegria e nos capacitam a ter essa alegria pelo fruto do Espírito. Fala-se sim de prosperidade espiritual, de satisfação, mas uma palavra de Deus que se focaliza apenas nisso, um pastor que se especializa em falar apenas aquilo que os ouvidos desejam, ele é um falso mestre. Ele não está pregando a Bíblia de acordo com o que ela de fato é, porque a Bíblia é doce, mas a Bíblia também é amarga. A Bíblia conforta, mas a Bíblia também confronta. E nós precisamos aprender que a Bíblia fala de céu, mas a Bíblia também fala de inferno. A Bíblia fala que Deus é amor, mas a Bíblia fala que Deus é justo e cobrará os pecados. Qualquer evangelho que deturpe essas duas verdades, que tire o amargor do evangelho, não é pregador, não é igreja. Precisamos aprender a identificar tudo isso. Tem um texto de um teólogo chamado D.A. Carson, que ele afirma que as igrejas, os pregadores, têm se amoldado ao desejo das pessoas. E o que as pessoas querem do evangelho? O que as pessoas desejam? E aí ele tem essa citação: eu gostaria de comprar
mais ou menos $3 de evangelho, por favor. Não muito, apenas o suficiente para me fazer feliz, mas não demais para que eu fique dedicado. Eu não quero tanto evangelho que eu aprenda a realmente odiar a cobiça, a odiar a luxúria. Certamente não quero tanto que comece a amar os meus inimigos, prezar a autonegação e contemplar o serviço missionário em alguma cultura diferente. Eu quero êxtase, não arrependimento, transcendência, não transformação. Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta. Mas eu mesmo não quero amar aqueles de diferentes raças, especialmente se estiverem cheios. Eu gostaria de evangelho o suficiente para fazer minha família segura e meus filhos bem comportados, mas não tanto que eu descubra as minhas ambições direcionadas ou minhas doações por demais alargadas. Eu gostaria de levar somente $3 de evangelho, por favor. É isto o que muitos evangélicos estão desejando. Estão sendo supridos. Está sendo dado $3 de evangelho apenas. Porque é o que o coração de muita gente deseja. As passagens apenas agradáveis. As passagens que são doces. Mas as passagens confrontadoras têm sumido dos púlpitos. As passagens que declaram o pecado tem cada vez mais sido retirado da igreja por conta de afastar os pecadores, afastar visitantes, não atrair pessoas. No dia que a igreja estiver preocupada em agradar pessoas, ela está desagradando a Deus. O evangelho não pode ser superficializado. A verdade, meus irmãos, precisa apontar e declarar pecados. Se você não quer que seus pecados sejam declarados, mude de igreja, procure outra igreja, porque enquanto eu for pastor dessa igreja e tiver um texto bíblico que fale a respeito de pecados, quer seja meu, quer seja seu, eu tenho que declarar, porque se eu não fizer, eu vou prestar contas ao meu Deus. Mas pastor, é tão amargo, dói tanto ouvir meus pecados, e deve doer, meu irmão. E é assim mesmo. Deve confrontar sua mente, deve te tirar do conforto, deve te tirar do comodismo, deve te tirar da zona de conforto. O evangelho, ele acaba muitas vezes sendo amargo, porque ele não nos permite continuar na mesma vida estagnada. Ele nos confronta e ele exige mudança. O evangelho precisa continuar falando de juízo. Quantas pregações durante esse ano já estamos falando de juízo? Juízo de Deus, juízo de Deus. Aí nós pregamos 7 selos e vai selo por selo, juízo, vai para as trombetas, até os caras. E depois o inferno. Está na Bíblia. Tem que ser pregado, tem que ser dito. Os descrentes precisam ser alertados, nós precisamos ser exortados para o nosso próprio bem. O evangelho não pode negociar e não falar mais de arrependimento, confissão de pecados. Tem muitos grupos e muitas propostas de pastores de igrejas grandes, mega igrejas, que têm anulado a palavra arrependimento. John MacArthur cita um homem da Califórnia, da igreja de Saddleback, chamado Rick Warren, e afirma que aquele livro que ele escreveu, Uma Vida com Propósito, só tem um problema. Ele escreveu um livro inteiro para falar do propósito de uma vida que agrada a Deus, mas ele não citou em nenhum momento arrependimento. Ele não citou contrição, mudança de vida. E se você ler o livro, é um livro fantástico, de alta astral, alta ajuda, maravilhoso. Mas só tem a doçura. Cadê o amargor? Ninguém pode ser salvo sem o amargo do Evangelho. Ninguém pode ser salvo antes de
de enxergar a sua própria vileza, a sua própria pecaminosidade. Ninguém pode ser salvo sem antes se olhar no espelho e entender que de fato está completamente depravado, completamente pecador. Ninguém. Se você anular o amargor da palavra, você anula a salvação dentro da igreja, anula a salvação do Evangelho. Vai atrair muita gente, mas muitos descrentes preenchendo a igreja. Isso não pode acontecer. Se você, em algum momento, sair dessa igreja, estiver em uma outra igreja, ou vier um outro pastor para essa igreja, assumir esse púlpito, e as palavras sempre forem agradáveis, gostosinhas, fofinhas, confortáveis, mão na cabeça, pode até ser gostoso para a carne, mas é um falso evangelho, é um falso pastor, é um falso mestre, e a longo prazo vai trazer um grande dano para a igreja do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é doce, mas a palavra de Deus também é amarga. João recebe aqui um comissionamento de continuar falando da palavra de Deus. Veja o versículo 11, o último versículo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nesse texto, quando é dito, é necessário que ainda profetizes a respeito, esse termo pode ser traduzido também como para. Não que você esteja falando a respeito de alguém, mas para alguém. Então a ideia aqui de João é que João comece a palavra para que ele pudesse continuar o seu ministério. Ele está sendo comissionado, assim como Ezequiel foi, assim como Jeremias foi. Ele precisa continuar pregando. Pregando para quem, pastor? Para muitos povos, nações, línguas e reis. Isto é missões. Isto é fazer a obra. Quando nós lemos, por exemplo, Eusébio de Cesareia, Eusébio vai nos dizer que João, após a ilha de Patmos, ele ainda foi para Éfeso, e estando em Éfeso, ele morreu aos 94 anos, apenas no ano 103 depois de Cristo. Ou seja, João ainda influenciou toda uma igreja, João ainda influenciou Policarpo, ainda teve uma grande obra após Patmos. Muitas vezes nós pensamos que Patmos foi o último local de João, que tudo se encerrou ali, que tudo acabou ali, mas não foi. Provavelmente o que nós temos de fato histórico, ou de base histórica, relatos históricos, é que o ministério de João continuou, e João ainda influenciou toda uma igreja. E quando nós falamos da igreja de Éfeso, nós estamos falando da principal igreja da Ásia Menor. E João voltou para lá para fazer toda essa obra maravilhosa. Deus então trazendo grande conforto, grande consolo ao coração de João. João estava exilado, João estava preso na ilha de Patmos, mas Deus então traz grande conforto a ele e diz que João precisa continuar pregando a palavra, uma palavra que é doce, uma palavra que é amarga a todas as nações. Fazer missões, meus irmãos, é pregar a todas as nações este evangelho que é doce e esse evangelho que é amargo. Pregar o evangelho não é ser seletivo, não é escolher apenas um grupo, uma nação, uma cidade, mas é pregar a toda criatura. É por isso que nós fazemos missões, é por isso que o nosso coração deve palpitar pela obra missionária, para que nós possamos alcançar os perdidos, e esses perdidos em todos os povos, nações, línguas. Nós precisamos fazer essa obra da maneira que agrada o coração de Deus. Que Deus nos ensine, meus amados irmãos, a de fato valorizar essa palavra, amar essa palavra, apreciar, valorizar. Que Deus nos ensine a descansar em sua soberania. Um Deus que é soberano sobre toda a criação, sobre toda a natureza. Um Deus que é soberano sobre toda a revelação, sobre toda a verdade. Que Deus nos ensine, meus irmãos,
aprender a conviver com os momentos amargos da vida, com os momentos difíceis da vida. Que Deus nos ensine a aprender a digerir uma mensagem densa, confrontadora, uma mensagem exortativa, porque de fato o Evangelho é feito sim de mensagens confortantes, mas muitas das verdades que estão aqui não são fáceis de serem digeridas, não são fáceis de serem interiorizadas, não são fáceis de ser obedecidas. Muitas vezes somos tão seletivos com a palavra de Deus, escolhemos o que obedecer, escolhemos o que fazer, escolhemos o que nos agrada, escolhemos o que nós gostamos, e não podemos escolher só a parte doce, porque isso não é Evangelho. Lembre-se, o Evangelho é doce, mas o Evangelho também é amargo. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, como é difícil a Deus pregar sobre o juízo. É difícil pregar sobre o juízo e lembrar dos meus familiares, lembrar das pessoas que eu tanto amo, ó Deus, e pregar sobre o juízo. Um juízo tão duro, mas proporcional ao tamanho do pecado. O Senhor não é injusto, e meu coração sabe muito bem. Mas como é difícil, ó Deus, certas verdades contidas na Tua palavra. Como é difícil, ó Deus, obedecer alguns preceitos, algumas verdades que vão de encontro à minha natureza pecaminosa. Como é difícil amar toda a palavra, as partes que são agradáveis e as partes que nos confrontam. Louvado seja o Senhor por nos entregar, ó Deus, aquilo que nós precisamos. Precisamos ser corrigidos, e a Tua palavra tem essa força e esse poder, quando é, ó Deus, aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Não me deixe, Senhor, cair nessa armadilha de tentar agradar as pessoas num púlpito, pregando aquilo que eu sei que não é a verdade, pregando aquilo que eu sei que agrada os ouvidos. Certamente um pastor sabe agradar as ovelhas. Certamente um pastor sabe o que as pessoas precisam ouvir e gostam de ouvir. Mas eu não fui chamado para isso, meu Deus. Me ajuda a trazer conforto através da Tua palavra, consolo através da Tua palavra, mas me dá, Senhor, o equilíbrio que a Tua palavra exige. Nos ajuda, ó Deus, a ser uma igreja que, ao entender o Evangelho, ama ele de fato como foi inspirado, doce e amargo. Que possamos, ó Deus, valorizar o Senhor e a Tua revelação. Nos ajuda, porque somos falhos, somos pequenos, mas precisamos demais do Teu Espírito Santo nesta hora. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um pós-lúdio nesse momento. Peço que você possa ter um tempo de reflexão com Deus, um tempo a sós com Deus. Converse com o seu Deus. Se há alguma mensagem que chamou a atenção, converse com Deus, fale com Deus sobre isso. E após o pós-lúdio, nós estamos encerrados. Lembrando que nós temos aqui a cantina, temos um momento para ficarmos aqui em comunhão. Que Deus os abençoe e tenham todos uma excelente semana.